eu sou muito, muito fã desse espírito, que é por amor, pura luz. Então, nós vamos aqui falar sobre a maravilhosa, como Eliane nos falou, prece de Francisco de Assis. Houveram alguns comentários a respeito da autoria dessa prece, que não seria de Francisco, mas a prece é de Francisco. O espírito Camilo, que é o benfeitor de Raul Teixeira, no seu livro, peraí que eu estou sem óculos, né? Sempre faço isso. No seu livro Cântico da Paz, ele relata a autoria dessa prece. Joana de Ângeles, também reencarnação de Clara de Assis, no seu livro Entrega-te a Deus, ela também faz referência a essa prece. Então, não poderia ser diferente, né? Francisco de Assis, um espírito tão iluminado, não poderia deixar de nos trazer essa prece tão maravilhosa. Nós sabemos que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, que esteve com ele nos momentos mais difíceis, né? Ele esteve presente, inclusive, no momento final da crucificação, e Jesus entregou Maria, sua mãe, e disse que agora João Evangelista seria o filho de Maria e ela seria sua mãe. João Evangelista também um espírito iluminadíssimo, também por amor. Então, Francisco de Assis, sua reencarnação não poderia ser diferente. Era, uma vez desperto, né, com toda a sua grandeza espiritual, ele veio nos trazer essa mensagem linda em toda a sua trajetória de caridade, de fraternidade, de humildade extrema e principalmente amor, muito amor. Então vamos lá. A sublime oração de Francisco de Assis, ela tem um caráter cósmico universal. Ela nos convida a seguirmos um caminho de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação para a construção de um novo eu. Aí a gente pensa, mas é tudo isso, essa prece? Sim. Num primeiro momento, quando a gente toma conhecimento da prece, a gente pensa que a prece é um convite para que nós levemos amor onde houver ódio, que nós levemos para todos. Mas nós só podemos levar para o próximo, para os outros, aquilo que nós temos em nós. Então, esse convite dessa prece é para que nós construamos um novo eu, um eu cheio de paz, a paz de Jesus, né? Essa paz universal. Não é a paz de tratados entre países, não. É a paz universal que existe na criação divina. É o amor, tudo na criação que foi feita amorosamente pelo Criador, nosso Pai, ela é rica e ela é cheia de paz. Então, essa oração de Francisco de Assis, ela é um convite para que nós construamos um novo eu, cheio de paz, cheio de amor. Então, vamos lá. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai construir esse novo eu? Jesus, ele nos ensinou
através do seu princípio evangélico, que está anotado lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, ele disse: vigiando e orando, para que não entreis em tentação. Esse foi o ensinamento do Mestre. Ele nos ensina que para nós nos modificarmos, vencermos a nós mesmos, nós precisamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Mais para frente a gente vai continuar com essa grandiosa lição. E aí, agora nós vamos ouvir o convite do nosso querido Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É linda, né, gente? Eu chego a ficar arrepiada toda vez que eu leio essa prece, ou que eu faço essa prece. Ela é realmente muito linda, eu chego a me emocionar com ela. Essa oração, ela tem 3 níveis de consciência, que constituem um caminho para o aprendiz, que somos todos nós, sincero e verdadeiro, aperfeiçoar-se cada vez mais, construindo um novo eu. O primeiro nível é a pacificação, onde o aprendiz faz o apelo ao Mestre: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Para se tornar um instrumento de paz, o aprendiz é convidado a pacificar o próprio coração. É aquilo que eu falei para vocês, né? Nós precisamos pacificar, em primeiro lugar, o nosso coração. Para isso, ele toma a decisão de onde houver ódio, a ofensa, discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza e as trevas em sua intimidade, de levar o amor, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz, iniciando assim sua jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. Então, nós só podemos dar aquilo que nós temos. E nós precisamos construir dentro de nós todas essas virtudes que o Mestre veio nos ensinar. Nós temos em nossa consciência, nós temos, que nós vamos ver mais à frente, eu não vou adiantar não, eu vou mais à frente. Mas aqui, o aprendiz, quando a gente fala aqui, o aprendiz sincero, é aquele aprendiz que realmente ele quer mudar. Ele decide mudar, ele decide conscientemente mudar. Ele quer, é o querer consciente, é diferente do desejo, que é inconsciente. Às vezes nós queremos, mas o nosso subconsciente, às vezes nós queremos, e o nosso subconsciente, ele tem um outro desejo, é o oposto.
Um exemplo disso é aquela pessoa que, assim, come desesperadamente. Ela chega a ficar num estado mórbido, né, de uma obesidade mórbida. Ela quer, conscientemente, ela quer parar de comer, ela quer emagrecer. Só que o subconsciente dela deseja continuar comendo. Então, existe uma diferença enorme entre consciência e subconsciência, e querer e desejar. Então, aqui quando a gente fala no aprendiz sincero, é aquele aprendiz que ele quer conscientemente promover essas mudanças, né? Então, vamos lá. Quando nós assumimos o compromisso de construir um novo eu, nós precisamos ter em mente, psicologicamente, nós, seres humanos, somos compostos de dois eus, o eu menor e o eu maior. O eu menor é o nosso ego, é a face, ele tem a face evidente e a face mascarada, tá? Nós não somos o ego, nós temos um ego, tá? E nós temos também o eu maior, que é o nosso ser essencial, né? O nosso ser essencial é a nossa consciência, onde nós trazemos de forma latente esse amor, essa paz que o Cristo veio nos ensinar. Mas ela está ali de forma latente. E, originado no amor, nós temos todas as virtudes, nós temos as sementes das virtudes, estão ali no nosso ser essencial, que é a nossa consciência, que é o nosso eu maior. O nosso ser essencial, ele é eterno. Nosso eu menor, que é o nosso ego, ele é transitório. Por que é isso? O nosso ego, ele é fruto da imperfeição e da ignorância que ainda existem em nós. Nós fomos criados simples e ignorantes. E nós, pouco a pouco, passo a passo, nós fomos evoluindo. Então, o ego, ele ainda é fruto dessa imperfeição, dessa ignorância. Mas nós estamos, pouco a pouco, buscando nos melhorarmos. E esse ego, ele é formado por duas faces, como eu falei ainda agora. Uma é evidente, ela é caracterizada pelo desamor. E a outra, mascarada, ela é assinalada pelo pseudo-amor. A face evidente é o registro dos sentimentos, como ódio, egoísmo, revolta, mágoa, raiva, ressentimento, angústia, tristeza, ansiedade, desespero, medo, violência, cólera, ciúmes e etc. Esses sentimentos, eles têm origem da energia do desamor que compõe o ego. Ela é contrária ao nosso ser essencial, que a energia é puro amor. Essa é a face evidente. São aqueles sentimentos que nós ainda trazemos, ainda não queiramos, nós ainda trazemos, porque é fruto da nossa imperfeição. Nós ainda somos imperfeitos, estamos aqui encarnados neste planeta de provas e expiações. Então, ainda somos imperfeitos, ok? Estamos em fase de transição, onde vamos buscar ser seres mais evoluídos, mas nós sabemos que essa transição, ela demora. Então, ainda estamos num planeta de provas e expiações e temos essa imperfeição. A face mascarada, ela é a parte disfarçada.
é a máscara do ego, ela é mascarada, é a face mascarada do ego, com os seus instrumentos de defesa e fuga. O que é isso? É o disfarce da negatividade do ego, com sentimentos aparentemente positivos, tais como a euforia, a autopiedade, o perfeccionismo, que eu costumo dizer que em geral, é um perfeccionismo nocivo. É o martírio, é o puritanismo. Esses sentimentos, eles se originam do pseudo-amor, é um disfarce. Nós não queremos ter aqueles sentimentos, então nós mascaramos aqueles sentimentos para quê? Para nós fugirmos daqueles sentimentos. Então nós mascaramos o ódio e acabamos tendo esses sentimentos de autopiedade, perfeccionismo, puritanismo, martírio, entre outros. Esses sentimentos, eles são todos transitórios, tá? Depende do nosso livre-arbítrio. Será que nós queremos continuar com esses sentimentos ou não? Vamos deixar essa pergunta aqui. Eu acredito que não, eu acredito que todos nós queiramos acolher esses sentimentos e transformá-los. E a prece de Francisco de Assis é um convite para isso. Vamos lá. O nosso outro eu, que é o eu maior, como eu falei, é o nosso ser essencial. Ele é o centro da nossa consciência. Nele estão fixadas todas as características positivas, os valores reais do indivíduo. É o nosso lado luz. Todos nós temos um lado luz. Todos nós temos o lado sombra. É o nosso ser essencial, que é pura luz, e o nosso ego, que é sombra. Nós temos, ele é o nosso lado luz, nosso lado amoroso, é o bom e o belo, é a essência divina que todos nós, não há exceção, todos nós temos essa essência divina, que é a bondade, fraternidade, solidariedade, ética, compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, amizade, autoestima, esperança, concórdia, fé, verdade, perdão, alegria, sentimentos nobres que derivam da energia do amor. O amor hoje está no ar, né? Lá na fluidoterapia, a página que nós lemos remetia ao amor, a esses sentimentos nobres. Vamos lá. Pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher a ausência ou a presença do bem. Então, vamos escolher o bem, né? Então, vamos lá. Vigiai e orai. Foi a lição do mestre, né? O que ele quer com isso? Ele nos recomenda a prática do discernimento para desenvolver as virtudes essenciais da vida, transmutando os sentimentos do ego. O que é a tentação que ele falava para não cair em tentação? A tentação é dar vazão a esses sentimentos negativos, que são os sentimentos egóicos. A proposta do Cristo é que a paz seja construída dentro de nós, na essência divina que existe em nós, na essência divina que vive em nós, existe a paz. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que é quando o Francisco de Assis, na sua prece, ele fala: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, gente, é o primeiro convite, é o primeiro nível
dessa oração é a pacificação. Vamos lá. O segundo nível é a disponibilização. Acontece quando o aprendiz, nós, colocando-se à disposição do mestre, faz o apelo: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Também é um chamado ao aprendiz para colocar as lições do mestre e as suas sabedoria como guia. Ele, o aprendiz, cada um de nós, faz um exercício de humilde e mansidão, e por isso, de humildade, e mansidão, e por isso não determina as suas lições, não impõe suas condições. Ele se disponibiliza, ele se entrega, ele faz um calor ao mestre para que ele o conduza. Então, olha que lindo. Essa oração, ela realmente antes de fazer esse estudo, ela sempre foi muito, muito importante para mim. Eu sempre me utilizo dela nos momentos mais difíceis. Mas quando eu fiz esse estudo, e aliás nós já estudamos esse livro na época da pandemia, eu percebi a profundidade dessa oração. Ela é realmente uma oração cósmica, universal, é um convite mesmo para nós transformarmos tudo aquilo que é negativo em nós, pelas virtudes, pela luz, pelo amor. O terceiro nível dessa prece é a autonomia. Quando o aprendiz diz: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nessa etapa, o aprendiz ele já está num trabalho ativo de internalização das virtudes do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, da alegria e da luz. Ele já conseguiu, de certa forma, colocar o ego a serviço do ser essencial e não o contrário. Ele já conseguiu, de certa forma, se exercitar em todas as virtudes que o Mestre veio nos ensinar. Então, ele adquire autonomia, pois ele já consegue exercitar as virtudes do Mestre em si, com naturalidade. Porque todos nós ainda buscamos ter todas essas virtudes, mas ainda não é natural em nós. Nós nos esforçamos para isso. Nós nos esforçamos para domar as nossas más tendências. Até se reconhece um espírita pelo esforço que ele faz para doar as más tendências. Então, nós ainda estamos no nível em que nós nos esforçamos para isso. Ainda não é natural. Um dia, em algum momento da nossa imortalidade, porque nós somos espíritos imortais, essas virtudes e esses sentimentos do amor, eles serão naturais em nós. Então, quando o aprendiz ele adquire essa autonomia, nele já é natural. Ele exercita as virtudes do Mestre em si com naturalidade. Ele se doa, ele perdoa aqui e agora, sem necessidade daquele esforço
que ele tinha lá no primeiro nível, quando ele fala, quando ele se entrega a Deus, pedindo a pacificação, né? Então, aqui, nesse terceiro nível, ele já tem essa autonomia. Agora, isso é fácil? Não é. Não é fácil promover essas mudanças em nós, não é. É um exercício e todos os convites feitos na oração, desde do primeiro nível de consciência, que é a pacificação, o segundo, a disponibilização, e o terceiro, a autonomia, eles não são de uma hora para outra. Eles são durante toda a nossa existência. Nós precisamos exercitar isso. Mas nós precisamos exercitar isso com muita indulgência por nós. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer e nós precisamos acolher todos esses sentimentos, porque a partir do momento em que nós reconhecemos e nós acolhemos esses sentimentos em nós, nós estaremos prontos para começar a modificação desses sentimentos e para depois colocar em prática as lições tão preciosas que Jesus veio nos ensinar e que Francisco de Assis nos convida a essa transformação. Então, não tenhamos pressa, nós devemos ser indulgentes conosco, nós devemos exercitar, sem pressa, mas constantemente, de forma perseverante. A questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Com poucos de vós fazem esforços. Então, os espíritos, eles afirmam que sim, que nós podemos. Todos nós podemos. Até mesmo os espíritos mais renitentes, aqueles que ainda insistem, né, na prática do equívoco, na prática dos atos deploráveis, né, difíceis, até mesmo esses espíritos, esses irmãos, porque eles são nossos irmãos, todos nós, a humanidade toda, nós somos irmãos, até ele pode promover a mudança. Agora, depende de cada um de nós, né? Os nossos benfeitores que estão conosco, nos aconselhando, eles querem o nosso bem, eles nos auxiliam. Nós podemos promover a mudança, mas nós precisamos promover esforços, nós temos que nos esforçar. A prece, a oração de Francisco é um convite a essa transformação, a essa transmutação de sentimentos negativos em sentimentos positivos, amorosos, né? Então, vamos lá, vamos aceitar o convite, vamos nos esforçar. É possível, os espíritos nos dizem isso. Aí vem aquela questão, né, do querer, que é consciente, e do desejo,
que é inconsciente. Nós realmente queremos? Vamos fazer essa pergunta. Cada um de nós deve se fazer essa pergunta. Nós queremos, porque querer demanda esforço. Todos nós podemos mudar, né? Precisamos nos esforçar, né? Todos nós somos aprendizes da vida, né? Nós somos, Eliane, na quinta-feira passada, ela falou nessa expressão que ela gosta e que eu também gosto muito. Nós somos seres perfectíveis. Nós ainda seremos perfeitos, mas ainda não somos. Nós somos capazes de mudar, de evoluir e de crescer. Por isso somos perfectíveis. Vamos nos esforçar para isso, né? Um dia nós seremos, mas ainda não é agora. Então, nós vamos para as conclusões finais. Jesus, Ele é o nosso mestre. Ele é o caminho da verdade, da vida, que nos conduz à iluminação. E a oração de Francisco de Assis é o convite para trilharmos um caminho de aprendizado e de autotransformação. Eu acho que esse é o objetivo da nossa encarnação, das nossas diversas encarnações, não é? O objetivo é chegarmos a essa iluminação. E o Mestre, nossa, ele veio nos trazer essa lição. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o guia, ele é o nosso guia, para que nós possamos trilhar esse caminho até seguirmos essa iluminação. Deus nos criou para sermos felizes, mas Ele nos deu um corpo físico, Ele nos deu o intelecto, e Ele nos deu o ego, e nos deu o ser essencial. Então, nós precisamos vencer esse ego, nós precisamos construir, nós precisamos fazer brotar as sementes das virtudes do amor, da fraternidade, da humildade, da compaixão, né? Nós precisamos fazer essas sementes brotarem. E é porque nós precisamos ser amor, ser paz. Então, é o caminho. Jesus veio nos ensinar, Ele veio nos mostrar, olha como Deus é amoroso, como Deus é bom, como Ele é misericordioso. Nos enviou Jesus, e assim como Jesus nos enviou outros espíritos maravilhosos, dentre eles João o Evangelista, mais tarde reencarnado como Francisco de Assis. Quanta misericórdia, quanta bondade, quanto amor por nós, filhos, né, de Deus, irmãos de Jesus. Agora, para construirmos esse caminho, nós, aprendizes, autoconscientes, né, porque nós temos que ter consciência, nós temos que querer, nós temos que ser autoconscientes, sinceros e verdadeiros neste querer. Nós precisamos tomar essa decisão firme em direção à mudança, a essa mudança que nós já falamos todo esse tempo desde o início, né? Nós precisamos ter coragem, porque não é fácil. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência
a nos acomodarmos, né? A ficarmos na zona de conforto. Nós temos essa tendência, é uma tendência do ser humano. Então nós precisamos ter coragem, porque às vezes mudar é difícil, mudar dói. E nós precisamos enfrentar essas mudanças e para isso nós precisamos ter coragem de fazermos esforços continuados, pacientes. Sejamos pacientes, sejamos indulgentes e perseverantes. Nós precisamos seguir firmes, né? Temos que ser perseverantes nessa luta, nessa busca de nos melhorarmos. No processo de carregar o fardo de cada dia, que com Jesus é leve, pois seu jugo é o cumprimento das leis de amor, justiça e caridade. Então, nós precisamos seguir esse caminho. O jugo de Jesus é leve. Ele nos ensinou, ele exemplificou que é a lei de amor, justiça e caridade. Então, nós precisamos buscar no nosso ser essencial, que somos, porque nós temos um ego, mas nós não somos um ego. Então, nós precisamos deixar esse ser essencial que somos paz, que somos amor, que temos gravadas as leis divinas, dentre elas essa lei de amor, justiça e caridade. Nós precisamos nos esforçar para conseguirmos transmutar todo esse sentimento que ainda trazemos e que Francisco de Assis nos convidou através da sua prece maravilhosa. Meus amigos, esse era o estudo, era o recado que eu tinha que dar para vocês, e que nós possamos ter coragem, que nós possamos nos esforçar para atingirmos essa transformação, essa autotransformação, e que nós possamos ser amor, luz, bondade e todos os sentimentos nobres, e nós possamos trazer à tona todas as virtudes das quais o Mestre, nosso querido Mestre Jesus, veio nos ensinar. Muita, muita gratidão a Francisco de Assis por esse convite maravilhoso que é a sua prece. O meu estudo, ele foi baseado neste livro, A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio Cerqueira Filho. Ele não é uma psicografia, porque Alírio não é um médium ostensivo, mas é a compilação de vários recados, informações de espíritos benfeitores, que Alírio deu essa forma a esse livro. Ele deu a roupagem a todas as mensagens que foram enviadas aos benfeitores responsáveis por esta espiritizar. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande beijo em todos, no coração de todos. Fiquem com Deus. Agradece mais uma vez este estudo, Cris, por esse trabalho, e a gente fica observando que Deus, na sua infinita bondade, né? Assim como
esse é o momento. É como foi dito, tem que ter coragem, tem que ter amor, tem que ter decisão, porque esse momento é aquele que nós estamos tendo assim, hoje para fora. Por isso, tantas palestras, tantas informações, para que nós possamos realmente compreender que esse momento é um momento difícil, muito difícil, como sempre tem falado, um momento de transição, um momento em que nós vamos sendo colocados à prova, a nossa família, para procurar pegar os nossos calcanhares de Aquiles, procurar pegar os nossos pontos fracos, então nós precisamos ser fortes, saber que tudo que está acontecendo em nossas vidas, nosso momento, são testes, para que nós possamos resistir. Então, gratidão. Eu que agradeço. Deus que se encontra conosco, essa mensagem é uma mensagem maravilhosa.